Diga comigo: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. Dá um abraço no seu irmão e diga: essa esperança é nossa. Pode se assentar um pouquinho. Assente-se um pouquinho, por favor. Vamos mudar a ordem. Na verdade, vamos seguir a ordem do Espírito para este culto. Nosso mundo atual é refém do medo e da angústia. Na política, nas religiões, nas relações familiares, por toda parte há muita dor e decadência. Em fevereiro de 2016, eu estava lendo um livro do Filipenses intitulado Para que serve Deus? Quando um trecho daquele livro me pegou completamente desprevenido, uma história horrível. Eu precisei me recompor. O livro é muito bom, mas eu precisei me recompor, esforçando-me por tirar aquela história da cabeça, para que eu não ficasse deprimido. Havia uma fala sobre a decadência moral do Ocidente, e essa decadência moral do Ocidente consegue reduzir em muito a importância das conquistas tecnológicas, dos avanços da medicina, da busca pela possibilidade de vida fora do planeta Terra. Eu quero exemplificar essa decadência moral, que na verdade hoje não podemos dizer que é apenas do Ocidente,
reduz em muito, acabei de dizer, a importância de grandes avanços da humanidade, porque podemos fazer esse tipo de pergunta: iremos a outros mundos para contaminá-los, para poluí-los, para devastá-los moralmente, materialmente? Iremos para isso? Temos perguntas, muitas perguntas a fazer e refazer, perguntas algumas que foram feitas neste púlpito em fevereiro de 2016. Eu estava olhando para estas coisas e me assombrando, porque essas coisas foram ditas aqui em 2016, portanto já há 6 anos. Uma das perguntas foi esta: os drones que hoje começam a fazer entregas não serão utilizados num futuro muito próximo como armas de guerra, como instrumentos de monitoramento e manipulação massiva? Foi exatamente isso que vimos, por exemplo, na Europa nos últimos 2 anos, drones sendo usados para monitoramento e manipulação em massa. Isso foi dito neste púlpito em 2016. Qual o objetivo? Foi feita a pergunta naquele ano, da criação de clones humanos. Eles serão utilizados para transplantes de órgãos. Aproxima-se a era dos androides. A exemplo de filmes famosos como Blade Runner, o Caçador de Androides, Eu, Robô, com Will Smith, ou mesmo a saga Star Wars. O que está por vir? Outras perguntas nós poderíamos fazer: quais as vantagens reais que as chamadas redes sociais trouxeram à sociedade? WhatsApp, Facebook, por exemplo, tão utilizados por muitos de nós. Eu faço contato com vários irmãos por meio de WhatsApp. Infelizmente, esses meios têm servido para viciar, e a pergunta fica: eles estão aproximando ou afastando? Seriam eles grandes ladrões de tempo, auxiliando na formação de uma sociedade cada vez mais tola, cada vez mais distante de Deus, da Bíblia, da oração, de bons livros e da reflexão profunda? Estaríamos efetivamente virando zumbis. Uma sociedade angustiada e triste, de ligações familiares pobres, de amizades extremamente superficiais. Essa civilização, essa sociedade busca sentido em telas cada vez mais cristalinas e com cada vez mais pixels. Podemos e devemos fazer mais perguntas. Como os americanos se tornaram um modelo tão influente, apesar de tão decadente? Se falarmos, por exemplo, da riqueza dos Estados Unidos da América, os números realmente são impressionantes. Tendo apenas 5% da população mundial, eles geram quase 1/4 de toda a riqueza produzida ano após ano. Até 2016, só o orçamento militar dos Estados Unidos superava tudo o que as 23 nações abaixo deles, no ranking de produção militar, de armamentos, investiam juntas. Nessa lista se incluem China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Até 2016, os Estados Unidos sozinho investia mais do que as 23 nações abaixo deles em armamento. Alguém fica maravilhado com essas riquezas, mas Provérbios diz que as riquezas da impiedade não podem causar maravilhamento. Provérbios capítulo 10, verso 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Hollywood é obcecada por sexo e crime. Tem exportado seus valores deturpados para mais de metade do planeta Terra. Por que essas coisas impressionam alguns de nós? Este não é um sermão anti-americano, de jeito nenhum, porque Deus ama a América. Em grande parte nós temos uma dívida para com os americanos, de missionários que vieram para o chamado terceiro mundo, anunciando o Evangelho. Temos uma dívida impagável para com eles. Este não é um sermão anti-americano. Deus ama a América e ama todo o nosso mundo. A nossa única ênfase é esta: nosso mundo escravizado pela angústia e pela dor precisa encontrar esperança em alguma coisa que não seja a superficialidade que tem sido apresentada para ele.
nós temos esperança. Não temos esperanças em coisas vãs. Não temos esperanças em coisas altamente destrutivas e viciantes. A nossa esperança não está em nada disso. Ouça as estatísticas de aborto. No ano 2000, somente nos Estados Unidos, houve 1.313.300 abortos estimados. As motivações são 1% violação ou incesto, 1%. 6% problemas de saúde da mãe ou do feto, ou potenciais problemas de saúde, 6%. Razões sociais, ou seja, crianças indesejadas, crianças inconvenientes por motivos sociais, 93%. E eu quero citar duas falas de pessoas de renome, não que eu concorde com tudo que essas pessoas preconizam, falam, ensinam, não, mas nestas falas elas acertaram em cheio a questão. Duas falas de pessoas de renome sobre a questão do aborto. Uma delas é Madre Teresa de Calcutá, falecida em setembro de 1997. Madre Teresa dizia o seguinte: estamos a combater o aborto pela adoção, cuidando da mãe e adotando a criança. Salvamos milhares de vidas. Por favor, não matem o bebê. Deem-me esse bebê. Estou disposta a receber qualquer bebê que pretendam fazer abortar e a entregá-lo a um casal que o amará e será amado por ele. Só na nossa casa de Calcutá salvamos mais de 3.000 crianças de abortos. Essas crianças trouxeram muito amor e alegria aos seus pais adotivos e por sua vez cresceram no meio de amor e alegria. Para mim, diz Madre Teresa, as nações que legalizaram o aborto são as nações mais pobres do mundo. Joseph Ratzinger disse o seguinte: quando se chegou ao consenso de que uma criança que se supõe nascerá com deficiências deve ser abortada para poupar a ela e às outras pessoas o peso ou do peso da sua existência, está-se a fazer um escárnio de todos os deficientes. Está-se a dizer-lhes que só existem porque a ciência não tinha ainda alcançado o progresso atual. Só escaparam com vida porque a ciência ainda não havia progredido ao ponto de poder matá-las. Decadência, um mundo sem esperança, um mundo cheio de medo, um mundo vazio. Não é apenas na América do Norte que essa decadência, essa angústia, esse medo tem lugar, é no mundo inteiro. Em locais mesmo onde se apregou a moral e a dignidade, o senso moral parece desprezar o senso de valor de cada ser humano. Num dos países do Golfo Pérsico, ele não pode ser identificado por motivos de segurança. Cristãos decidiram atuar ensinando a educação fundamental. Naquele país, apenas a minoria sabe ler, e dessa minoria pouquíssimas são mulheres. Esses irmãos ouvem gritos de uma esposa sendo espancada na casa ao lado e não podem fazer nada a não ser cuidar dos ferimentos dela no dia seguinte, porque naquele país espancar a própria esposa não é crime. Nós poderíamos, além dessas dores morais, citar desastres naturais, como por exemplo os efeitos de Laninha, que este ano de 2022 tendem a se estender até o início da primavera. Ou seja, nós não temos certeza sobre a continuidade das chuvas. As chuvas poderão oscilar muito até depois do fim do inverno deste ano. O que dizer da crescente ameaça chamada Coreia do Norte com seus testes nucleares? Há esperança diante dessas e diante de tantas outras questões da mais alta importância. Há esperança para a raça humana? Nós sabemos que sim. O Espírito Santo nos tem encorajado com promessas poderosas referentes à Aquidauana.
Há irmãos cuja carne treme diante da palavra poderosa que sai da boca de Deus. Hoje, de modo mais amplo, para muito além das fronteiras, dos limites de Aquidauana e Anastácio, muito além, estou absolutamente certo de que o Espírito Santo quer dar uma resposta a pessoas, a famílias, a cidades, a países que estão em caos. O Evangelho pode chegar, até mesmo de modo infiltrado, como fermento numa massa de bolo. Uma pequena quantidade de verdade, uma pequena dose, espalhada em meio a muitas mentiras. O Evangelho vai atuando até que tudo fermente e cresça. Um dos grandes exemplos, sem dúvida, de esperança dos nossos dias é a conversão de muçulmanos dentro do mundo islâmico. Isso deve ser visto por nós como um dos grandes sinais de esperança. Quero contar histórias reais. Os muçulmanos respeitam Jesus como um profeta estimado, embora não no mesmo nível de Maomé. Os árabes chegam a dar a seus filhos o nome de Aissa. Escreve-se Issa, mas a pronúncia correta é Aissa, que é Jesus em árabe. Quando o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, foi lançado em 2004, o Catar, país muçulmano, não acompanhou os demais países árabes e permitiu, ao contrário dos demais países árabes, permitiu a projeção do filme. O filme passou a ser exibido diversas vezes ao dia para atender clientes vindos de outros países árabes. Como Deus trabalha, eles tinham a curiosidade aguçada pelos boatos de o filme ser antissemita. E aí, por causa de uma visão antissemita, acabaram assistindo Paixão de Cristo e houve muitas conversões. Os falantes de árabe, inclusive, podiam entender muitos trechos do filme que estavam em aramaico. Há uma proximidade entre árabe e aramaico. E para muitos, essa foi a introdução deles no conhecimento dos fatos da vida de Jesus. Uma senhora muçulmana de meia idade, enquanto lia o Alcorão, o livro sagrado do Islã, achou o profeta Jesus mais atraente que o próprio Maomé. Quanto mais ela lia sobre Jesus no Alcorão, mais queria conhecê-lo. E ela passou a ouvir palavras estranhas durante a noite no meio do sono. Messias, Filho de Deus, Cordeiro, Ovelha. Deus é maravilhoso. Ela passou a se perguntar: por que Deus está falando sobre ovelhas? Depois, sem conhecer a Bíblia, ela conhecia o Alcorão. Ela ouviu: a verdade os libertará. Certa noite, essa senhora sonhou com Jesus. Ele acenava para ela, chamando-a para segui-lo. Depois de várias visões desse tipo ao longo de 14 anos, ela declarou abertamente que agora sua fé está em Jesus Cristo. A família a perseguiu. A perseguição custou algumas cicatrizes no rosto dessa senhora, mas ela jamais abandonou sua fé. No Kuwait, outro país islâmico, por determinação do governo, um único prédio abrigava em 2009 75 igrejas. Tinha que ficar todo mundo ali. 75 congregações cristãs. Nos fins de semana, 5 igrejas filipinas, 7 cultos em língua indiana se alternavam com cultos presbiterianos dirigidos por coreanos, anglicanos, batistas americanos, pentecostais e outros evangélicos. Pensa na salada. Aquilo virou um verdadeiro céu, né, gente? Aquilo ali era o céu.
Gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é linha evangélica louvando ao Senhor. Em 1960, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, missionários evangélicos fundaram o Hospital Oasis. Esse hospital existe até hoje. Nesse hospital, médicos e parteiras fizeram o parto de 7 membros da família real. Alguns desses partos envolveram complicações médicas. Quando a direção do hospital solicitou $2 milhões de apoio do governo para um projeto de expansão, o soberano de Abu Dhabi rejeitou a proposta. Não, nós não daremos $2 milhões. Aquele príncipe árabe muçulmano apresentou uma contraproposta ao hospital missionário. Ele disse: a proposta de vocês é modesta demais. Se não fosse pelo Hospital Oasis, eu não estaria aqui. Eu determino que o apoio do governo para a expansão do hospital seja de $100 milhões. Aleluia! A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. João capítulo 1, verso 5. O verbo que aparece aqui, derrotaram, é katelaben. Não conseguiram agarrar, vencer, captar com a mente, compreender. As trevas não conseguiram fazer isso com a luz, não conseguiram vencê-la, agarrá-la, captá-la, sequer compreendê-la. Barrett comenta que talvez João quisesse a uma só vez dizer que as trevas não compreenderam nem apagaram a luz. Em 1 de João capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz: contudo, o mandamento que eu lhes escrevo é novo, este mandamento é verdadeiro, e a sua verdade é vista em vocês, assim como foi vista em Cristo, pois a escuridão está passando, e a verdadeira luz já está brilhando. Noutra tradução, eu li para vocês agora a versão fácil de ler, leio a Nova Versão Internacional. O texto diz: no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Ou seja, a luz do Evangelho, penetrando nos locais mais escuros da terra, enche o mundo de esperança. Há uma libertação do medo, da culpa, da decadência moral. Há um escape que se chama Jesus. Essa esperança nos faz aguardar a cada dia com renovada esperança, como disse Isaías, e que lemos no início da mensagem: novos céus e nova terra. Pedro, apóstolo, dirá as mesmas coisas, acrescentando algumas poderosas revelações. 2 de Pedro capítulo 3, a partir do verso 3, nos últimos dias, diz Pedro, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos pecaminosos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro faz uma observação: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, vamos dizer isso juntos, novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia. Algumas advertências de Pedro nesse texto. Primeira, os julgamentos do passado devem nos lembrar que todos seremos julgados pelo Deus Santo e Poderoso. Sempre que contemplarmos julgamentos, seja na natureza, seja nos corpos dos homens, seja na história bíblica, seja na história do mundo como não bíblica, pouco importa. Todos os julgamentos do passado devem nos lembrar que todos seremos julgados pelo Deus Santo e Poderoso. Em segundo lugar, ninguém desanime se a promessa da volta de Cristo parecer demorar. Pedro nos orienta dizendo que essa aparente demora tem um porquê. O ânimo longo de Deus, sua longanimidade, a sua extrema vontade de salvar, a sua incomparável paciência, benevolência, misericórdia. Deus quer que todos se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. E por último, no dizer de Pedro, depois do sistema atual de coisas ser desfeito pelo fogo, temos um novo universo, novos céus e nova terra, singularmente diferentes. Pedro não discorda de Isaías, nem poderia fazê-lo. Essa transformação bem poderá acontecer quando da descida da cidade celestial, que, como vimos na série de mensagens, Apocalipse, um grito de esperança, é referência à própria igreja. Ela é a habitação do Deus vivo. A transformação dos céus e da terra bem poderá acontecer quando da descida da cidade celestial aguardamos aquilo que Aldous Huxley, em sua obra Um Admirável Mundo Novo, não naqueles termos, mas nós admiramos o verdadeiro admirável mundo novo. Como disse o menino Colton Burple, o céu é como a terra, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma função. Ele fala ao telefone, só que tudo lá é mais bonito. Eu vou voltar brevemente a esse fato. Eu preciso antes citar C.S. Lewis acerca dessas coisas, num discurso intitulado Transposição, uma fala de C.S. Lewis sobre novos céus e nova terra. Ele diz: não sabemos nada a respeito do que seremos, mas podemos ter certeza de que seremos mais, não menos do que fomos na terra. Nossas experiências naturais, sensórias, emocionais e imaginativas são apenas como os desenhos, como linhas traçadas por um lápis numa folha plana. Se eles desaparecerem na vida da ressurreição, sumirão apenas como os traços de lápis presentes numa pintura, desaparecem da paisagem real. Não serão como a chama de uma vela que se apaga, mas como uma chama de vela que se torna invisível, porque alguém tirou a venda, escancarou a janela e deixou entrar o fulgor do sol nascente. E aí Lewis, de certa maneira, explica: se carne e sangue não podem herdar o reino, não é porque são sólidos demais, brutos demais, diferentes demais, não é porque são como seres ilustres. Carne e sangue não podem herdar o reino porque são frágeis demais, transitórios demais, ilusórios demais. A substância glorificada é mais, não menos que esta. E o mundo que há de vir é mais, muito mais, não menos que este.
Em 2006, aqui eu volto à experiência de Colton Burpo, finalizando a mensagem. Em 2006, já contei aqui, tive uma experiência no Rio Grande do Sul absolutamente sobrenatural. Quando Jesus me dizia naquela experiência, observe como eles trabalham aqui. Isso foi em 2006. Em janeiro de 2016, assisti ao filme O Céu é de Verdade. Esse filme foi lançado em 2014 e nele é citada uma fala de Colton Burpo. O céu é como a terra, ele diz. Todo mundo trabalha, todo mundo tem uma função. Esse menino, filho de um pastor metodista chamado Todd Burpo, foi submetido a uma cirurgia de emergência em 2003 por perfuração de apêndice, quando ele estava apenas com 4 aninhos de idade. E enquanto ele estava na mesa de cirurgia, morreu, visitou o céu. A partir dessa experiência do Colton foi escrito um livro e lançado filme sobre a história. Uma das coisas que ele conta, o garotinho, é esta, que no céu a gente trabalha, e Jesus me falou justamente isso. Observe como eles trabalham. Eu via num campo aberto homens e anjos trabalhando juntos. Uma das coisas que o Colton Burpo conta é: eu ainda lembro de tudo claramente. Sentei no colo de Jesus, conheci meu bisavô, e quando ele nasceu o bisavô dele já era falecido. Conheci meu bisavô, eu sei o que vi e o que vivi. Em Cristo temos esperança. Temos esperança celestial. Temos esperança de novo céu e nova terra, nos quais, diz Pedro, habita a justiça. Encerro com Apocalipse 21. Depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela estava vestida como uma noiva, enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo: agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Então o próprio Deus estará com eles, e ele lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e a morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro e nem dor, porque as coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: olhem, eu estou fazendo tudo novo. E acrescentou: escreva isto, porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele ainda me disse: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos os que têm sede, eu darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer, ou seja, aquele que permanecer seguindo Cristo até o fim, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Entretanto, os covardes, os incrédulos, os pervertidos, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que queima com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Mantenhamos firme nossa esperança em Jesus. Cristo virá em breve. Em breve. Deus nos abençoe.